Irmãos e irmãs, nossa fé no Deus Todo-Poderoso não é uma traição ao Senhor Jesus, mas sim nos mantermos em dia com a obra de Deus, pois Deus Todo-Poderoso é o retorno do Senhor Jesus. E Ele está realizando um estágio mais elevado da obra, sobre a fundação da obra do Senhor Jesus. É exatamente o mesmo que o Senhor Jesus realizar a obra de redenção sobre a fundação da obra de Deus Jeová. Então, Jeová, Jesus e Deus Todo-Poderoso são nomes diferentes que Deus adotou para a sua obra em épocas diferentes. Os nomes podem não ser os mesmos e a obra pode ser diferente, mas Ele é um único Deus. Sua essência ainda é a do próprio Deus, e eles são todos um espírito. Vamos ler as palavras de Deus Todo-Poderoso. Abram na página 936. Deus Todo-Poderoso diz: a obra que Jesus fez representou o nome de Jesus e representou a era da graça. Quanto à obra feita por Jeová, representava a Jeová e representava a era da lei. Sua obra foi a obra de um espírito em duas eras diferentes. Embora fossem chamados por dois nomes diferentes, foi o mesmo espírito que realizou ambos os estágios das obras. E a obra que foi feita foi contínua. Como o nome era diferente e o conteúdo da obra era diferente, a era diferente. Quando Jeová chegou, aquela foi a era de Jeová. E quando Jesus veio, aquela foi a era de Jesus. Assim, a cada vinda, Deus é chamado por um nome. Ele representa uma era. A ele abre um novo caminho. E em cada novo caminho, ele assume um novo nome, que mostra que Deus é sempre novo e nunca velho, e que sua obra nunca deixa de progredir. A história está sempre seguindo em frente, e a obra de Deus está sempre seguindo em frente. Para que seu plano de gestão de 6.000 anos chegue ao fim, ele deve continuar avançando. Cada dia ele deve fazer uma nova obra. A cada ano ele deve fazer uma nova obra. Ele deve abrir novos caminhos. Deve lançar novas eras. Começar uma obra nova e maior. E junto com elas, trazer novos nomes e novas obras. Da obra de Jeová à obra de Jesus. E da obra de Jesus àquela deste estágio atual. Esses 3 estágios abrangem de forma contínua toda a gama de gestão de Deus. E são todos obra de um só Espírito. Desde a criação do mundo, Deus sempre esteve trabalhando na gestão da humanidade. Ele é o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o último. E Ele é aquele que inicia uma era e aquele que encerra a era. Os 3 estágios da obra, em diferentes eras e diferentes locais, são inequivocamente a obra de um só Espírito. Todos aqueles que separam esses 3 estágios estão em oposição a Deus. Agora, cabe a você entender que toda obra, desde o primeiro estágio até hoje, é a obra de um só Deus, a obra de um só Espírito. Disso não pode haver dúvidas. As palavras de Deus Todo-Poderoso são claras. Deus Todo-Poderoso é Jeová, que enviou a lei para guiar a vida das pessoas. Ele é o Senhor Jesus que foi pregado na cruz para resgatar a humanidade. A obra de julgamento realizada por Deus Todo-Poderoso, a obra de redenção realizada pelo Senhor Jesus e a obra da lei realizada por Deus Jeová, tudo isto foi feito por um Deus. Deus está salvando a humanidade um passo por vez, de acordo com seu próprio plano e com as necessidades da humanidade. Agora, aceitar o nome de Deus Todo-Poderoso não é ser ingrato para com o Senhor Jesus ou traí-lo, mas sim seguir os passos do Cordeiro, guardando o caminho de Deus e seguindo-o fielmente. Deus aprova isto exatamente como está escrito em Apocalipse 14:4.
Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Todos aqueles que se apegam ao nome de Jesus e se recusam a aceitar Deus Todo-Poderoso, na verdade se tornarão traidores de Deus e serão eliminados. Assim como, quando Deus veio para trabalhar com o nome de Jesus, os discípulos que aceitaram a nova obra de Deus e seguiram o Senhor Jesus não se separaram do caminho verdadeiro ou traíram Deus Jeová. Eles se mantiveram em dia com os passos de Deus e foram fiéis a Ele. Os fariseus que acreditaram que estavam sendo fiéis a Deus Jeová apegaram-se ao seu nome, negando o Senhor Jesus. Como resultado, eles não somente falharam em obter a glória de Deus Jeová, mas tornaram-se alvos da maldição e punição de Deus. Assim, nós devemos aprender uma lição do fracasso dos fariseus. Aceitar o nome de Deus Todo-Poderoso e seguir os passos de Deus. Este é o único caminho para se obter a salvação. Irmão Wan, você é capaz de aceitar nossa comunhão? Irmãs, todos estes anos, eu sempre senti que havia mistérios no nome de Deus, mas nunca pude encontrar nenhuma resposta. Eu obtive esclarecimento sobre muitas coisas de sua comunhão hoje. Com certeza pesquisarei de perto todas as coisas que vocês falaram. Graças a Deus. Eu também pesquisarei. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, através desta comunhão, percebemos que o nome de Deus é determinado com base em seu plano para a obra de salvação. E enquanto Ele está trabalhando para que as pessoas o conheçam melhor e pelo bem da salvação do homem, Ele adotou nomes diferentes para si mesmo. Ademais, Ele assume um nome diferente para cada novo estágio da obra e expressa uma parte de seu caráter. Por realizar novas obras continuamente e adotar novos nomes, Ele revela sua onipotência, sua sabedoria e seus atos assombrosos. Para que vejamos que Ele não é somente Jeová, o Deus que emitiu a lei para orientar a vida delas, que pode ter misericórdia delas e amaldiçoá-las. Mas Ele também é o Senhor Jesus, o Redentor, é cheio de amor e misericórdia. É o Deus Todo-Poderoso, justo e sagrado, cujas palavras julgam e salvam o homem, e que pode destruir o velho mundo. Assim, podemos conhecer o caráter pleno de Deus e o que Ele é. Saber que Deus é pleno, que Ele é um Deus de abundância, o Senhor da criação, que criou e governa sobre todas as coisas. Esse é o significado de Deus adotar um nome em cada época. Agora, quando todas as pessoas tiverem um entendimento genuíno de Deus, uma vez que sua obra de salvação, ou seja, seu plano de gestão de 6.000 anos for concluído, os nomes que Ele adotou para sua obra na Terra também vão acabar. Abram na página 934 para lermos uma passagem de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz: chegará o dia em que Deus não será chamado de Jeová, Jesus ou de Messias. Ele será simplesmente o Criador. Naquele tempo, todos os nomes que Ele assumiu na terra chegarão ao fim, pois sua obra na terra terá terminado. E depois disso, seus nomes não existirão mais. Quando todas as coisas estiverem sob o domínio do Criador, que necessidade Ele terá de ter um nome altamente apropriado, ainda que incompleto? Você ainda está buscando o nome de Deus agora? Você ousa ainda dizer que Deus é chamado apenas de Jeová? Você ousa ainda dizer que Deus pode ser chamado apenas de Jesus? Você pode suportar o pecado da blasfêmia contra Deus? Quando a hora chegar, Deus não usará mais nomes que sejam muito adequados, mas incompletos para representá-lo. Ele não será mais chamado de Jeová ou Jesus ou Deus Todo-Poderoso. Será chamado de próprio Deus, que é cheio de poder e autoridade. Será chamado de Senhor da criação. Esta é a maneira mais apropriada para as pessoas chamarem Deus.